A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que promove uma mini-reforma eleitoral no país. O texto agora está em discussão no Senado e, para que as novas regras já tenham validade nas eleições municipais do ano que vem, o projeto precisa virar lei até o dia 6 de outubro. A proposta, que teve como relator o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, simplifica a prestação de contas, altera regras de financiamento e tempo de TV de candidaturas femininas, exige transporte público gratuito nos dias da eleição, entre outras mudanças. Uma regra aprovada na fase de destaques proibiu candidaturas coletivas, que haviam sido regulamentadas no texto original. Para entender as mudanças, o Direto ao Ponto conversa com a jornalista Maureen Xavier, editora de política do Correio do Povo. Oi, Maureen. Tudo bom, Matheus? Estamos aqui de novo. Mais uma vez, vamos tentar explicar esse projeto. Nossa, difícil, mas vamos por partes, né? Pois é, Maureen começa perguntando o seguinte, são várias mudanças, elas precisam pouco tempo de debate para a sociedade se inteirar disso e elas precisam passar por discussão e votação no Senado em bem pouco tempo para valerem no ano que vem. Mas perguntando isso, teve tempo suficiente para essa discussão? Qual é o risco de a gente aprovar um projeto com tantas mudanças em tão pouco tempo? Pois é, então, acho que a gente precisa contextualizar duas questões que são bem importantes. Uma, por que esse prazo, né? Por que 6 de outubro essas medidas precisam se tornar leis para poderem valer para o próximo ano? É um ano da eleição. Né? Então, todos os anos ímpares, principalmente os recentes, eles passaram a ser anos de discussões políticas. Né? Não se faz uma grande reforma política, como alguns grupos defendem, mas se faz atualizações e também alguns ajustes. Por quê? Porque ao longo do período, né, o Tribunal Superior Eleitoral, os próprios TREs vão tendo decisões, vão tendo algumas mudanças, e essas mudanças precisam ser adaptadas para a realidade. Porém, né, nesse arcabouço todo que a gente está falando, tem algumas atualizações que elas são contínuas e elas são, digamos, dinâmicas, né? Então, por exemplo, a gente teve em 2018 a presença das redes sociais muito fortemente, que não estava muito previsto. Então, são essas situações que essas mini-reformas deveriam agrupar, prevendo uma atualização para o ano seguinte. Porém, entretanto, contudo, né, o que a gente viu, o que a gente está vendo nesse ano? Um período extremamente curto, se a gente for levar em consideração que esse relatório foi apresentado no início do mês de setembro, então é um mês para discussão em 2 casas, Câmara dos Deputados e Senado para depois ir para a sanção. E como é que funciona esse debate? Né? A gente teve uma apresentação de um relatório na semana passada, e esse relatório dividiu as propostas em 2 grupos, viraram 2 projetos, e foram a plenário e foram votados. Eu acompanhei a sessão e o que eu pude acompanhar e notar, né? Muitos deputados não sabiam o que estava sendo votado. Né? Não tinham realmente o conhecimento de que maneira aquela decisão iria, né, mudar o processo e as regras. E essas mudanças, algumas, a gente vai entrar mais em detalhes depois, elas são muito delicadas. Por quê? Porque tu tem os partidos se organizando por pleito daqui a um ano, já se organizando, e de repente mudam as regras do jogo quase no início da partida. E dá para se entender assim? Sim, dá para se entender assim. Né? Tu fazer essas mudanças muito em cima da hora é complicado. E o que a gente está vendo agora? Né? Hoje nós estamos gravando dia 19, o Congresso está extremamente esvaziado, levando em consideração que o presidente da Câmara e do Senado estão nos Estados Unidos, acompanhando a comitiva do presidente que faz uma missão lá. Então, esse assunto efetivamente vai ganhar destaque no Senado na semana que vem. E semana que vem é praticamente a última semana de setembro, e a outra já é outubro, né? Já estamos em um ano quase da eleição. Então, assim, é pouco tempo para o debate necessário, se essas mudanças são necessárias, por que elas são necessárias. Para a população em geral, eu acho que é um assunto que acaba muitas vezes passando batido, infelizmente, e que vão ter influência. Por quê? Porque
Muitas das discussões que eles estão promovendo ali são discussões que estão sendo consolidadas, estão num crescente. A gente tem um processo em andamento, que é a cláusula de barreiras, que busca, né, diminuir a quantidade de partidos, mas que busca ter um regramento maior. Então, esses pequenos ajustes, elas vão fazendo pequenas distorções. Pequenas distorções aqui e ali se formam grandes distorções também. Então, a gente vai ter dias de intensos debates em torno disso, mas são debates dentro do Congresso para conseguir aprovar ou não. Tanto que, nesse momento, né, a gente já vê aí alguma movimentação para conseguir aprovar pelo menos alguma coisa, que foi o relator, né, do Código Eleitoral no Senado, Marcelo Castro, prevendo aí que vai ter que fatiar. Né? Vai ter que, daqui a pouco, alguma coisa para passar para poder valer para a próxima eleição. Caso contrário, vai valer daí só para 26 eleições gerais. Presidente, governador e Congresso. Bom, Assembleias também. Certo, como tu dissesse, Mauri, se na hora de votar tinha deputados que não estavam bem inteirados do conteúdo do que eles estavam votando, para o público em geral, vamos tentar destrinchar pelo menos os principais pontos, né? Porque, de fato, são muitas mudanças, né? E o tempo de debate é bem curto. Eu acho que os principais assuntos, vamos dizer assim, eixos em que tem mudanças, Maureen, tu me corrija se eu estiver errado, são as questões das candidaturas das mulheres e também a questão do uso do dinheiro público e prestação de contas. E a gente vai discutir regras para as candidaturas femininas em um momento em que a gente, por exemplo, também discute uma PEC da anistia para anistiar quem não cumpriu as regras já até agora das candidaturas femininas. Então, nesse contexto, quais são as principais mudanças que essa mini-reforma traz em relação às candidaturas das mulheres? E se a gente consegue até fazer um saldo, assim, de que se as candidatas estão ganhando ou perdendo mais direitos com essas mudanças. Pois então, acho que é importante a gente, né, fazer aquele passo para trás para poder entender que a participação feminina, assim como a questão de cotas raciais, para ganhar mais destaque, ela é um movimento da própria sociedade, né, para buscar maior representatividade. Por quê? Porque a gente tem majoritariamente na política e historicamente, né, uma maioria de homens, né, fato isso. Vamos lembrar que as mulheres conseguiram direito ao voto, né, menos de um século atrás, enfim. Então a gente tem esse ponto de partida, né, esses regramentos, essas, abre aspas, cotas, elas não estão ali para bonito, elas estão ali para tentar trazer uma igualdade, para tentar aumentar uma participação, para tentar estimular também uma participação maior. Isso tem gerado efeitos? Tem, para o bem e para o mal. Né? Como é que eu posso dizer para o bem e para o mal? Para o bem, no sentido de que os partidos, quando apresentam, por exemplo, de 100 candidatos, 30% deles precisa ser de um gênero. E daí são, né, na maioria dos partidos, se não totalitários, esses 30% são de mulheres. Faz com que o partido tenha que fazer um movimento de buscar mulheres nas lideranças sociais, nas lideranças, né, da cidade e botar elas dentro desse jogo político, estimular esse movimento. Beleza, esse foi um primeiro passo. Tá? E daí o que aconteceu? Por que veio de mal nisso? Vieram algumas candidatas laranjas, que estavam ali apenas para representar cotas. Porém, ela foi abrindo espaço para mulheres que não eram laranjas participarem. Uhum. Né? E aqui eu não estou falando, eu estou dizendo que teve candidaturas laranjas. Isso são processos judiciais que mostraram que isso aconteceu. Junto com isso, não é mais o que tu botar um número. Beleza, tu tem ali 100 candidatos, 30 são mulheres e está resolvido o problema. Por quê? Porque isso não foi suficiente. Outra maneira é garantir recursos. Por quê? Porque as decisões de candidatura e de distribuição de recursos, eles passam muitas vezes pelos partidos, né? E pelos caciques do partido ou pelas lideranças mais fortes dentro dos partidos, eles decidem para onde vai. Então, tu cria essa exigência, tu cria essas obrigatoriedades, essas regras num sentido de estimular, entendeu? Não é num sentido de prejudicar. Porém, tem partidos que não conseguiram atender a legislação às vezes ela é decidida muito em cima da hora, o que provoca dificuldades no planejamento do partido, e a gente está discutindo exatamente isso, muda as regras do jogo na véspera, como é que fica. Então,
é preciso levar em consideração esse tipo de contexto. Né? Elas não são do nada para lugar nenhum. A gente tem um movimento. E vamos lembrar aqui que mais de 50% do eleitorado brasileiro ele é formado de mulheres. Né? Então, são esse processo que você está mudando uma cultura. E esses processos eles são longos, eles são gradativos e eles merecem incentivo. E o que a gente está vendo agora é essa discussão de vamos flexibilizar isso, vamos anistiar o que a gente não conseguiu fazer antes, numa maneira, às vezes, só de se preservar. Né? De dizer assim, a gente não cumpriu a regra, recebemos multa, mas agora a gente se resolve aqui e está tudo bem. Né? Vamos passar para o próximo. Será que não é melhor ter um debate mais demorado, mais embasado? Por que vocês não conseguiram atender as cotas e como que a gente pode fazer umas mudanças na legislação para tornar mais possível? Entendeu? Esse tipo de diálogo. O que não parece que está tendo espaço muito para acontecer. Acho que tu falaste muito bem do tempo curto. Será que tudo isso vai passar? Será que tudo isso realmente vai virar realidade? Porém, aumenta o alerta, né, de que, olha, talvez a gente precise discutir um pouquinho melhor as regras do jogo para ver que tipo de jogo a gente está jogando, entendeu? Acho que campeonato de futebol, é uma boa metáfora, né? Eu acho que funciona. Tu imagina ele no meio do campeonato, tem um time que está ganhando e de repente muda as regras e ele vai para 5º lugar. Acho que os torcedores não iriam gostar. Sim. Nesse caso, aos eleitores, mas paro por aí. Certo. E, Maureen, outro aspecto que tem bastante mudanças é a questão da prestação de contas, do uso do dinheiro público em geral, né? O que pode ser feito ou não com o dinheiro, como se presta essas contas depois, e tem a legalização, vamos dizer assim, da doação por Pix. O que a gente pode destacar dessas mudanças em relação à grana, vamos dizer assim, das candidaturas e quais são os pontos que devem causar mais impacto desses que foram aprovados até aqui? Então, isso que a gente está falando de mudanças da legislação, é interessante a gente pensar a origem delas, né? Porque não é só o que está sendo discutido ali, ou também só as razões, mas de onde é que veio? Né? A gente teve uma mudança constitucional super importante, recente, que está sendo ainda sedimentada, que é qual? O fim da doação por iniciativa privada. Né? Antes tu tinha, sim, e isso era previsto na lei, grandes doações para candidaturas. Né? Como é que tu inverteu isso? Tu tirou a possibilidade de captação de recursos externos junto a empresas e tu deu o dinheiro público, né? Como uma maneira de financiamento, o fundão. Né? Para alguns, inclusive, isso é bem complexo. Esse valor ele tem aumentado porque esse é um dinheiro público, né? Só que assim, se ele é dinheiro público, a fiscalização tem que ser maior. E, então, foi uma coisa que casou com a outra. Tu tá dando mais dinheiro público para os candidatos fazerem campanhas, tu tá exigindo maior detalhamento da prestação de contas. Né? Tipo assim, para onde vai o nosso dinheiro? Vamos deixar com as palavras bem ditas aqui. E daí surgem dificuldades ali, A gente teve, assim, muito nos bastidores, alguns comentários recentemente. A prestação de contas, às vezes, ela não condiz tanto com a realidade, ou às vezes ela se torna muito burocrática. O sistema burocrático brasileiro, financeiro, ele é assim, mas ali ficou muito complexo. Então, isso tem sido uma demanda dos partidos. Agora, tu simplifica, mas daí tu simplifica para quem? Né? Qual é o cuidado que tem que se ter se daqui a pouco essa simplificação ela se torna uma ausência de transparência? Né? Para quem está nos escutando, a gente tem um nível de transparência muito bom, muito interessante. Para a sociedade que deveria se apropriar disso, que é o site do Divulgacan, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, que tu consegue entrar em cada um dos candidatos, desde a cidade mais pequena do país ao governador ou ao presidente, tu consegue ver de onde ele recebeu o recurso, o CPF de quem doou o recurso, tu consegue ver para quem esse CPF doou também para outras candidaturas. Então, tu tem isso muito claro. Então, a simplificação da prestação de contas, ela vai beneficiar quem? Fica a pergunta. Entendeu? Porque pelo texto que fica, não dá ainda para te ver.
A questão do Pix, né? A questão do Pix, ela é uma daquelas inovações que a gente estava falando, avanços. As coisas mudam as e coisas mudam, as regras se adaptam a elas. Entendeu? Então, né? alguns anos atrás, as pessoas faziam doação para campanhas com um cheque nominal. Alguém sabe? Lembrei do que é um cheque. Então, é um fator, né? Hoje, todo mundo faz pagamentos por Pix, é uma operação que está dentro do sistema financeiro, inclusive, os dados do doador, que é um dado oficial, né? Então, o que facilitaria, daqui a pouco, até um determinado ponto, alguma transparência nisso, porque, né, de Pix, tu tem uma origem mais segura. Mas, de novo, né, depende de como ela vai ficar no final, como vai ficar a redação final. E eu acho que essa vai ser uma discussão que vai ganhar muito destaque na próxima semana, em especial, com a discussão no Senado. Né? Será que o Senado vai passar o texto na íntegra? Será que vai passar só uma parte do texto? O que vai passar? O que vai ser benéfico? E daí a gente vai ficar com aquela questão de novo, né? Vamos ter que esperar a eleição do ano que vem para ver essas regras funcionando na prática, para saber o quanto elas foram benéficas ou o quanto elas foram prejudiciais para a transparência do sistema eleitoral. Certo. Bom, e Maureen, como a gente já disse lá no começo, para que essas regras passem a valer já nas eleições municipais de 2024, o texto tem que ser aprovado no Senado e sancionado até o dia 6 de outubro. E como é que está o clima no Senado? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já tinha dito esses dias que não ia atropelar as coisas. Né? Ele falou em não produzir uma legislação na pressa. Como é que está o clima em relação a essas mudanças? O que a gente pode esperar dessas votações aí? Pois é, eu acho que vai ficar uma grande questão do discurso, né? Mas também das articulações. Eu lembro bem, a gente teve, como eu estava comentando aqui, dos anos ímpares, né? O ano passado foi ano, né, de eleição, a gente está tendo anos ímpares, é ano não eleitoral, né? Porque tem o ano ímpar da eleição e tem o ano anterior. O que acontece? Quando tu discute essas mudanças, a gente teve, por exemplo, a incorporação do voto impresso há 2 anos atrás. E quando foi para o Senado, foi derrubado. Né? Então, assim, tu tem, sim, a possibilidade de boa parte dessas mudanças que a gente está discutindo aqui, daqui a pouco elas não vigorarem lá. E, assim, até se a gente está entendendo o que eles estão discutindo, o que eles estão votando, não vamos muito atrás, que os próprios parlamentares também estão, né? Então, assim, não é tão simples. Ali no plenário, na hora do voto, parece simples, mas não é tão simples assim. Então, eu acho que assim, vai ter uma... Só que, claro, não é tão simples, porém, eles estão jogando o jogo deles. O jogo deles, que eu digo, os políticos estão jogando o jogo que vai beneficiar os seus partidos, ou não, né? Por exemplo, eu achei muito interessante quando a gente olhou o mapa da votação, porque na Câmara foram feitos 2 projetos. O primeiro projeto, a gente foi analisar o comportamento da bancada gaúcha. E daí tu via muitas, não discrepâncias, não é o termo correto, mas tu via umas curiosidades, né? Por exemplo, partidos que votou rachado, né? Parlamentares que votaram contrários por suas posições ideológicas ao invés da orientação do partido. Tu teve isso. Então, por isso que não é um tema tão simples mesmo para os políticos quando a gente fala de alguns temas que são mais sensíveis e que vão ser cobrados na nossa base. Dito tudo isso, né, acho que as negociações vão ser intensas, principalmente por parte do relator, para saber o que vai ser votado ou não. Acho que vai entrar aquela questão de isso tem espaço para ser votado, então a gente vota, isso não tem, mas na política a gente sempre toma cuidado com os chamados jabutis. Né? Os jabutis é aquela parte que ninguém está vendo e está ali no artigo da lei. Quando é um projeto muito grande, com pouco tempo de discussão, favorece os jabutis. Exato. Infelizmente, algumas vezes, não sempre, mas sim, infelizmente, algumas vezes, entra um jabuti ali que depois se dá conta, né, do que estava previsto. E isso, assim, não colabora nada com o debate. Né? E nem com... Se a gente for levar em consideração, apenas para acrescentar essa nossa conversa, há um processo de recuperação de imagem dos políticos também, né? Porque a gente vem da década passada de ataques de um certo descrédito com a política, então daqui a pouco determinados temas podem
mais prejudicado que auxiliar. Mauri, para a gente encerrar, queria te pedir uma dica, uma orientação para, de repente, aquele leitor / ouvinte que está chegando agora no assunto, ouviu o podcast e se deu conta, poxa, eu devia me inteirar dessa história da reforma. O que a gente pode dar de dica, assim, o que esse leitor ouvinte deve cuidar, que olhar que ele deve lançar sobre esse assunto? Eu acho que o principal olhar é as próprias votações, né? Mas os textos que saem dela. Acho que é bem interessante ficar atento nisso. Obviamente, essas mudanças, elas aprovadas ou rejeitadas, elas acontecem ali naquele momento que está todo mundo, né? Talvez tenha um jogo de final no meio do caminho. Enfim, isso é brincadeira, mas... A votação é a final do campeonato. Eu brinco que é uma brincadeira, mas nem tanto brincadeira. Mas, assim, o que é importante, né? O importante é as pessoas estarem cada vez mais informadas, né, sobre a atuação parlamentar. E isso não só no âmbito federal. A gente está falando aqui do âmbito federal, obviamente, mas porque é onde essas leis vão ser feitas de cima para baixo. Mas a gente tem eleição daqui a um ano. É esse composto que vai decidir e que decide no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal boa parte das nossas vidas, né? O imposto que você paga, a falta de um serviço passa por isso. Então, acompanhar essas mudanças é importante, saber como o seu candidato, que se você votou, aquele candidato que você acompanha se comportou também é muito importante. Perfeito, obrigado. E acompanhe as notícias pelo site do Correio do Povo, né? Exatamente, pelo site, pelas redes sociais, Jornal Impresso, os nossos podcasts. Então tá, Mauri, muito obrigado pela tua atenção, pelas tuas explicações e análises. E voltaremos, provavelmente em breve, para falar sobre elas. Com certeza, até a próxima, então. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no teu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. É só se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto tem produção, apresentação e roteiro de Matheus Chaparini, edição de Aleph Alencar, assistência de Thiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.